seu lugar, mantenha a sua Bíblia aberta e o seu coração também aberto, porque Deus tem uma palavra para nós essa manhã. Você acredita nisso? André, vem aqui, companheiro. Pastor Wilde sempre diz, e é verdade, nós temos pessoas muitíssimo capacitadas. Nós estamos bem servidos aqui. Eu fico muito feliz cada vez que eu escuto o pastor Wilde, que escuto o André, que escuto o Belo. Nós estamos bem servidos. Agradeça a Deus, porque as pessoas aqui têm a responsabilidade de olhar para as Escrituras e perguntar o que é que essas Escrituras estão falando. Isso é muito importante. Então, cada vez que um de nós sobe aqui, pode ter certeza, um torce pelo outro, um quer de verdade que Deus traga uma palavra para nós. E é nesta confiança, nessa certeza, que nós vamos orar pelo nosso companheiro e irmão, pedindo para que o Senhor ilumine a sua palavra e que, mais uma vez, ela vá e produza o fruto para o qual ela foi enviada. Estenda a sua mão para cá. Senhor, nós entramos na Tua presença nesse momento, a fim de que, ó Deus, os nossos corações sejam preparados, de que o Senhor use o Seu Filho, aquilo que ele estudou, aquilo que ele orou e pediu a Tua direção. Pai, em nome de Jesus, ajuda que o André transmita da melhor maneira possível, para que nós possamos aprender e aplicar a Tua palavra. Senhor, abre o nosso coração, ajuda-nos a entender. Mais uma vez eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra vá e produza o fruto para o qual ela foi enviada. Usa o Teu servo, Senhor, com poder e autoridade, que a Tua unção, ó Deus, esteja sobre nós essa manhã, por meio da Tua palavra. Nós oramos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o companheiro. A graça e a paz de Jesus, nosso Senhor, possa ser multiplicado na vida de cada um de nós, irmãos. Vamos abrir o texto bíblico do Evangelho de Jesus, que escreveu Mateus, no capítulo de número 22 de Mateus, versículos de número 34 até o 40. Acho que eu passei até para a Milena um texto mais curtinho, mas eu quero compartilhar esses outros demais aqui. Mateus capítulo 22, verso 34 ao 40. Eu quero, inclusive, justificar o título da mensagem, né? Relacionamento em 3D, porque eu pretendo falar sobre as três dimensões que nós nos relacionamos. A gente se relaciona com Deus, a gente se relaciona com o próximo e a gente se relaciona, inclusive, conosco, que é algo assim meio estranho, se relacionar conosco como assim, se somos apenas uma pessoa. Somos uma pessoa, mas há uma complexidade em nós, né? Quem nunca, né, falou consigo mesmo diante do espelho? Quem nunca, assim, conversou consigo mesmo? E está tudo certo, tá, irmão? Psicologicamente, não tem nada errado aí, não. A gente tem essa complexidade. E eu lembro do salmista, no Salmo 42, quando ele diz: por que te abate, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. Então, o salmista já mostrando para nós que nós somos esse ser complexo que se relaciona conosco, né? Nós nos relacionamos conosco. E aí eu quero explicar o tema, ou o título da mensagem, que é relacionamento em três dimensões, onde a gente também tem desafios, derrotas, discussões, dúvidas, são vários deles aí que a gente poderia mencionar. Diz assim, na minha versão: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, ou seja, tudo que foi ensinado na antiguidade pela lei de Moisés e pelos profetas depende aqui desses dois mandamentos.
deles é que derivam todos os outros demais. E o nosso desafio é justamente amar a Deus, amar o próximo e nos amar também na medida correta, na ordem correta. E o entendimento, inclusive, do primeiro relacionamento é o que define os outros. Amados, o relacionamento, eu acho que ninguém vai discordar que é um desafio que nós temos assim enorme, né? Um desafio monstruoso que nós temos. Alguém diz que viver com os crentes lá no céu vai ser a glória, mas viver com alguns irmãos aqui na terra aí já é outra história. É um desafio e a gente sabe muito bem. O provérbio diz que ferro com ferro se afia, né, irmão? O problema do próximo é que ele anda muito perto. O problema do relacionamento é que há essa proximidade, a intimidade, o conhecimento. E aí a gente inclusive admira muitas pessoas que conhecem pouco. Tem essa realidade, né? Quando a gente vai se aproximando, conhecendo, é mais ou menos a questão do namoro, né? O namoro é aquela questão que a gente vê suas virtudes, faz vistas grossas por causa de sentimentos, alguns defeitos. Aí quando casa, a gente vê a dificuldade que é e o desafio é encontrar esse relacionamento harmonioso, respeitoso, amoroso e tudo mais. E a sociedade nem se fala, porque nós somos confrontados com pessoas que não têm os mesmos princípios e os mesmos valores que nós temos, né? É muito complicado quando a gente pensa uma coisa e o outro pensa outra coisa, mas não é um pensamento pessoal, mas é aquilo que nós temos por convicção da nossa fé. E aí é um desafio muito grande. Então, viver numa comunidade de fé relativamente é um pouco mais tranquilo do que viver com pessoas que de fato não professam essa fé nossa. Então, nós temos diversos desafios dentro e fora da igreja. Nós temos um desafio, inclusive, de entendermos, amados, quem é Deus. Parece óbvio, mas nós, a maioria, acredito, ou grande parte de nós aqui, viemos de ideias diferentes de Deus, porque nós tínhamos as nossas religiões, nossos pais nos falaram isso e aquilo a respeito de Deus, mas a gente depois descobriu que não era de fato Deus da Bíblia, Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas ficou em nós algumas impressões, e aí nós projetamos em Deus aquilo que nós recebemos culturalmente dos nossos pais e das religiões que nós pertencemos antes de conhecer o Evangelho. Então ainda há uma dificuldade de se relacionar com Deus, como de fato Deus ele quer um relacionamento. Na Bíblia Sagrada há muitos títulos para que a gente possa ter uma ideia de quem é Deus, dos seus atributos e consequentemente a gente entenda o caráter de Deus e a partir daí a gente se relacione com Deus. Então lá Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová de ser pequeno, tem vários títulos que vem mostrando algumas características de Deus. Mas eu acredito que o que Deus mais quer ser compreendido e a forma que Ele quer o nosso relacionamento com Ele é a respeito de que Ele é Pai. Jesus veio trazer essa realidade, inclusive na oração de Jesus, quando os discípulos pediram para que Jesus ensinasse eles a orar, Jesus começa: Pai nosso que estás no céu. Essa expressão, amados, naquele contexto não é uma coisa assim comum, né? Referir-se a Deus como Pai, e sim como Criador, o Eterno e outros termos que eles entendiam que Deus deveria ser tratado. Embora todos esses termos estão corretos, não tem nada errado, mas havia essa má compreensão e esse temor de Deus. Deus era visto como um ser assim, a ser temido, espantoso, monstruoso, no sentido da sua grandiosidade. E também não está errado aí esse pensamento. Porém, o que Jesus vem trazendo, a proposta que Jesus vem trazendo para nós, é que a gente se relacione com Deus de uma maneira diferente, por meio da graça. E a graça também é o que vai definir, o entendimento de graça é o que vai definir o nosso relacionamento diante de Deus, diante do próximo e conosco. Então a graça também nos traz a compreensão dessas posturas nossas diante dessas relações que eu quero propor aqui. Então veio aqui um certo doutor da lei, um advogado da lei, e perguntou para Jesus qual era, melhor dizendo, esse grande mandamento, o maior dos mandamentos. E Jesus diz: é o amor, ame Deus com todo o teu coração, entendimento, força, alma, ame o teu próximo a ti mesmo. Está tudo certo, resolvido. Irmãos, é claro que nós temos esse desafio
de compreendermos a Bíblia e vivê-la, né? Então são dois desafios: compreender a Bíblia e vivê-la. Viver a Bíblia sem compreensão eu acho um pouco difícil. Fica mais um adestramento da religião, quando a religião fala assim: faz isso e aquilo, você tem que fazer isso e aquilo. E adestrando faz, né? A palavra assim talvez seja um pouco estranha, porque a gente usa esse termo para ensinar animais a comportamentos, mas um comportamento sem entendimento, o que é? Não é racional, talvez não seja humano como deveria ser. Então o adestramento é só o treinamento de que pessoas têm um comportamento, mas não como resultado de um entendimento, não como fruto de uma compreensão. O Evangelho, ele pretende estar indo na nossa compreensão, na nossa natureza, mudando as categorias da nossa mente, a ponto de o nosso culto, inclusive, ser racional, ter entendimento, para que a partir do entendimento transformado, a gente tenha uma atitude consciente e saiba o porquê está fazendo aquilo e decida fazer aquilo no entendimento que aquilo é vontade de Deus por isso e aquilo. Simples, não é, irmão? No ponto de vista bíblico, é isso, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, não vos conformando com este mundo, mas transformando pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então a gente experimenta o Evangelho a partir de uma metanoia, a partir de uma transformação de mente, a partir de uma expansão de mente, onde nós sabemos ou vamos conhecendo e crescendo no entendimento de quem é este Deus, de quem é essa trindade, esse Deus amoroso, Criador, que decidiu estar nos dando a oportunidade de viver, que nos mantém vivos, que nos resgata para uma vida plena que Ele tem na eternidade, porém que pode ser experimentado em certa medida aqui e agora. A vida eterna tem que começar aqui agora, irmãos. A qualidade de vida eterna tem que começar aqui agora, porque há pessoas que esperam somente paz lá na eternidade, esperam alguma qualidade de vida só lá na eternidade. Tem pessoas que foram resgatadas da condenação, da punição eterna do inferno. Elas foram resgatadas porque foram compradas pelo sangue de Jesus, são salvas, a graça os alcançou. O sangue de Jesus pagou o preço por essa pessoa, mas ela ainda vive um inferno existencial que não experimenta paz. Quantos cristãos, eles estão na igreja, entendem e são salvos, porque não é porque eles fazem, mas é porque Jesus fez, e aí eles vivem uma vida que não é a vida proposta por Jesus, que é a vida abundante. A vida abundante, amados, é onde existe paz em meio à turbulência, onde existe alegria em meio a tristezas, onde existe confiança em meio a privações, onde existe a certeza e a convicção no meio de uma instabilidade que a humanidade vive e vez por outra dá uma balada assim mundial ou na vida pessoal de cada um de nós, mas a vida eterna é essa confiança em Deus, confiança no Evangelho, confiança no caráter de Deus, embora Ele não se mostre muitas vezes poderoso na efetividade de nos resgatar daquela situação imediata, mas eu sei em quem tenho crido. Nós sabemos quem é Deus, nós temos confiança em Deus e nós precisamos entender quem é Deus. Bom, amados, a gente tem essa compreensão desde sempre, essa má compreensão desde sempre, ou seja, que nós devemos nos relacionar com Deus apenas porque Ele é Senhor e não de outra maneira. Numa situação onde estavam os 12 apóstolos de Cristo, os 12 discípulos, eles estavam na ceia, a maior expressão, né, de comunhão cristã, onde eles estavam repartindo o alimento em volta de Cristo nessa mesa da comunhão. 11 estavam aos pés de Cristo, tendo Ele como Senhor. Repito, não é errado o entendimento que Deus é o Senhor, porque Ele é mesmo. Mas Jesus quis nos ensinar, através aos discípulos e a nós, consequentemente, que o relacionamento não seria apenas esse. No capítulo 13 de João, ele, quando pega uma toalhinha, cinge os lombos, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, e aí Pedrão, né, parecido com nós, Pedrão, ele disse: não, Senhor, vai me lavar coisa nenhuma, não, Senhor, vai me lavar, conversa. Isso é um ofício aí de servo, Senhor, Senhor, sou servo. Aí Jesus disse assim: ó, Pedro, se eu não te lavar, tu não tem pacto comigo, sem uma cabeça, pé, mão, lavar tudo. É aquele extremo, né? Parecido com alguns de nós também.
que desequilibrado, é tudo ou é nada. Calma, vamos buscar aqui o equilíbrio nas coisas para viver de uma maneira correta, harmoniosa. E aí Jesus continua dizendo assim: olha, vocês me chamam de mestre e Senhor, porque eu sou mesmo, certo? Mas, assim como eu fiz com vocês, vocês devem fazer um com o outro. E na compreensão de quem é Deus no seu relacionamento, a gente vai perceber que a gente vai ter uma atitude adequada para com o próximo. Isso é um fato. E o não entendimento de Deus também, o nosso relacionamento com Ele, também nós vamos transferir isso de uma maneira equivocada para o próximo, não é? Então é por isso que é importante a gente compreender uma dimensão, outra dimensão e depois outra dimensão. É uma consequência, amados. E aí, Jesus, ele está na ceia, voltando à situação da ceia, e aí Jesus disse: se um de vocês não me trair. Os 11 ficaram assim, meio desconfiados, perguntavam para o Senhor, porque eles tinham essa relação de não intimidade. Eles não entendiam que poderiam abrir o coração para Jesus, que poderiam perguntar, falar, indagar Jesus. Eles entendiam que não, era aquele Senhor distante, né? Eles já entendiam que era Deus, ali estava a segunda pessoa da Trindade. Lá no capítulo 16, Pedro já tinha declarado isso. Então eles entendiam, ali estava Deus. Para eles era assustador aquilo. Para eles agora, como que eles lidam então? Se Deus está ali do ladinho, se Deus pode ser tocado, se com Deus a gente pode dialogar, falar com Ele e ouvi-lo, se Deus nós podemos olhar face a face, tete a tete, olhinho no olho. E agora, como que fica essa relação? Porque Deus estava distante, era através de um sacerdote, rituais, de dia específico, lugar específico, condição específica. Agora não, Deus está aqui, ó, do nosso lado, o nosso carro está dentro de nós. E é literal, certo? Essa é a hora de falar glória a Deus. Então o que acontece? Os 11, João, pergunta lá para ele quem é, porque tu tem mais intimidade com ele. Você tem assim um negócio porque você tem um diferencial. Olha que coisa estranha. 11 não entendendo, só um entendia que tinha o privilégio de inclinar a sua cabeça no peito de Jesus. Aqui, irmão, imagina o privilégio. Escutar o coração, as batidas do coração, aquele coração que nos ama. Imagina só, João entendendo qual era a relação adequada, que não era mais de servos, capítulo 15 de João. Jesus disse: eu não chamo vocês mais de servos, sim de amigos, porque o servo não sabe tudo quanto faz o seu Senhor, mas o amigo sim. Tem um chamado de amigos. Essa é a relação, amigo, filho, paternidade e intimidade na relação. Queridos, Deus é Deus pessoal. Deus é Deus que se relaciona com cada um de nós individualmente. O Evangelho não é uma religião, primeiro não é religião, segundo que não é uma religião de sacerdote, onde há um sacerdote que media a relação entre a divindade e as pessoas. O Evangelho é uma proposta de que todos nós sejamos sacerdotes de Deus, que todos nós podemos estar entrando pelo novo e vivo caminho e nos encontrando com Deus na sua presença por meio do sangue de Jesus. Independente da tua condição, independente da tua intensidade no Evangelho, independente da tua compreensão de Bíblia, independente do tempo que você tem, né, aqui na nossa convivência, independente de qualquer coisa, você e eu temos acesso pelo sangue de Cristo a falarmos pessoalmente com Deus, a ouvir por Deus. Deus é uma pessoa, se relaciona, ouve e fala também. Nós somos ensinados a entregarmos a Deus as nossas angústias, a falarmos com Deus, mas talvez nos falta o equilíbrio também de falar que nós devemos ouvir Deus, porque Deus se comunica e é literalmente como vocês estão ouvindo a minha voz, a voz de Deus também pode ser audível, pode falar contigo, onde você estiver. Querido, isso aqui é um privilégio enorme. Não existia essa possibilidade no Antigo Testamento. Era um homem, um sumo sacerdote, um profeta, alguns gatos pingados, onde o Espírito Santo repousava, onde Deus se comunicava, e através dessas pessoas é que Deus falava, é que Deus ouvia, é que Deus agia. Mas hoje, todos, sem exceção, independente de qualquer coisa, se aproximando diante de Deus com um coração quebrantado, com humildade, com sinceridade, com sede de Deus. Deus se apresenta a essa pessoa, Deus se relaciona com essa pessoa, Deus fala com essa pessoa, Deus quer intimidade com cada um de nós. Não passando angústia, não se preocupe não, porque o profeta fulano de tal não está, que o pastor não está, que não sei, o líder não está. Não, é você, Jesus, naquele jardim de oração,
naquele quarto que você deve fechar a porta e entrar e falar com o teu pai. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa inimaginável nessa compreensão que a gente vive, que as pessoas importantes são quase intocáveis, inacessíveis. Tenta falar com uma pessoa que tem assim uma projeção na sociedade. Tenta, você vai passar por ele em barreiras e não vai conseguir. É secretário, subsecretário, tem um secretário que tem que agendar, que não tem jeito esse ano, que vai daqui 2 anos, não tem jeito. Independente de quem você for, pode passar 10 anos, você não vai conseguir falar com essa pessoa, porque ela é superior. E Deus tem outro relacionamento. Embora Ele seja soberano e Senhor, Ele desceu até nós. Ele se fez de nós. Ele intercede por nós. Ele se colocou como ponte entre o nosso estado pecador, que seria impossível nós nos relacionarmos com Deus, e essa possibilidade, mesmo sendo pecadores, mas por essa obra vicária de Cristo, agora a gente pode se aproximar dele, a gente pode tocá-lo, a gente pode ouvi-lo, senti-lo. Irmãos, sentir Deus, sentir a graça de Deus, a presença de Deus, a sombra densa, confortadora de Deus nos momentos de angústias e de dificuldade. Que alento, velho. Que reconforto que é na alma. Sentir a graça e a presença de Deus se aproximando de nós, encharcado da sua presença no amor. Que coisa boa. Ainda que as dificuldades elas não se resolvam, irmãos, a graça basta, a presença basta, a voz de Deus basta. Não é verdade? Falando em voz de Deus, nós somos convidados por Cristo a identificar o timbre da sua voz. Capítulo 10 de João, ele disse o seguinte: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a conhecem. Eu também as conheço, e delas eu sou conhecido. Não reconhece a voz do estranho, porque tem pessoas aí ouvindo vozes, achando que é voz de Deus, que é voz do seu pastor, e está totalmente equivocada. Não é fácil, nós somos desafiados a quando Deus falar conosco, a quando alguém se dirigir a nós, que a gente identifique que é a voz de Deus, independente de como ela vem, porque tem hora que ela vem no trovão mesmo, né? Mas tem hora que ela vem assim num cicio, numa brisa suave, tem hora que ela vem no terremoto, no trovão, no raio, na tempestade, mas tem hora que vem assim no silêncio da reflexão, no calar da alma, no apagar das luzes. Aí Deus fala na nossa consciência. E aí, irmãos, é um desafio enorme, porque nem sempre é fácil identificar isso. A nossa voz, a voz da consciência, a voz de Deus e a voz do outro, daqueles que você sabe que eu não gosto de mencionar muito, é o outro, aquele outro, entendeu? Então a voz dele também vai aqui falando na nossa consciência. Então o relacionamento que Deus quer que a gente tenha com Ele é de Pai, onde você pode e deve se aproximar com essa intimidade. Não tem nada de desrespeito, irmãos. É só uma questão de abrir o coração, como os salmistas faziam. Eles eram sinceros diante de Deus. Senhor, eu estou decepcionado com o Senhor. Eu estou frustrado com o Senhor. O Senhor permite essa situação toda? O próprio Abacuque, que Felipe ele mencionou aqui, Abacuque começa o seu diálogo com Deus, dizendo: Senhor, o Senhor não pode ter esse negócio, olha só, o Senhor não vai fazer nada. Imagina só, irmãos. Isso aqui, estou parafraseando, mas a ideia é essa. O Senhor não vai tomar uma providência? Como que o Senhor permite que essa coisa aconteça, que aos teus olhos isso aqui não é puro, não é justo? O Senhor não vai tomar nenhuma providência? Então parece ser desrespeitoso, mas há uma reverência no coração e há uma sinceridade no coração. Porque também a religião atesta que a gente se aproxima de Deus cheio de cuidado, tem que medir palavras, porque se for uma palavra errada, a terra abre a boca, fulmina, o negócio vai dar errado, não é? Tem que falar isso aqui, a oração tem que ser assim, assim, assado, você precisa desse espaço. Irmãos, isso aqui é um paralelismo, onde tem esse Deus irado, que se você vacilar um pouco, ele te fulmina. A relação com o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é diferente. E é desde o Antigo Testamento, é que as pessoas não entenderam, mas alguns, poucos, entenderam e foram expressando. Por exemplo, Moisés, ele foi chamado de amigo de Deus. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Alguns poucos entenderam. O próprio Davi entendia a sua relação com Deus, que era de pai,
que não era aquele negócio de sacrifício, de jejum, não era aquele negócio ritual. Não, Senhor, se o Senhor se agradasse dessas coisas, eu daria aos montes para o Senhor. O Senhor se agrada de um coração quebrantado e contrito. Nessas coisas o Senhor não despreza. Então, alguns poucos na antiguidade também entenderam, alguns pouquinhos entenderam. Como no Novo Testamento a gente percebe que alguns poucos também entendem, que é a maioria que não entende esse relacionamento pelo fato de não conhecer a Deus, no seu caráter, quem Deus é, não é a sua pessoa, esse ser que deve ser reverenciado, respeitado, honrado, adorado, temido na sua santidade, mas amado na sua misericórdia, na sua bondade, quem Ele é. E a gente pode, amados, falar como Jeremias, o Ezequiel que lembra agora, e ele diz: Senhor, o Senhor me iludiu. Olha a sinceridade, amados, brutal. Que a gente tem medo de ter essa sinceridade. O Senhor me iludiu, o Senhor me chamou para o ministério, está dando tudo errado. Uma sofrência dessa que eu estou passando aqui, uma luta dessa, nem os meus parentes acreditam em mim, na minha cidade uma perseguição terrível, eu estou iludido. O Senhor me iludiu. Aí Deus veio com uma resposta para ele, queimando o interior dele, acendendo uma brasa assim, aquela vocação, aquela chamada, aquele desejo assim, que dá da gente se curvar diante dele, mesmo às vezes não compreendendo o que Deus faz, porque nem sempre Deus vai se revelando de uma maneira que a gente queria que Ele se revelasse. Amados, é relacionamento, e não tem jeito, relacionamento é passo a passo, leva tempo. Não há possibilidade da gente ter intimidade com a pessoa numa troca de WhatsApp, não é? Um relacionamento de Facebook, primeiro que não existe relacionamento virtual, acontece esse termo, né? Se é virtual, é virtual. Então não tem como a gente conhecer uma pessoa sem gastar tempo, passar tempo com ela. Não há relação, né? Quem é que tem aqui um relacionamento com um filho de 15 minutos no dia, com a esposa ou esposo de 2 vezes por semana? Não tem como. Então, como Deus é uma pessoa e Ele quer relacionamento, é necessário que nós andarmos com Ele diariamente, gastarmos tempo com Ele diariamente, para que possamos o conhecer, andar com Deus. O convite é esse: andar com Deus, caminhar com Deus, naquilo que Ele está fazendo na minha vida, na humanidade, na vida das outras pessoas, para que a gente tenha a sensibilidade do Espírito Santo, para que a gente entenda o que Deus está fazendo, que a gente coopere com isso, para que a gente possa estar seguindo os passos. Então, o passo ele deixou a pegada, a gente pisa ali onde Ele deixou a marca. Foi isso que Pedro disse: Jesus deixou as pegadas bem visíveis. Você tem que pelo menos identificar o número do tamanho do pé de Jesus para ver se é dele, meu gente. Vai lá e pisa, vai lá e caminha pelo mesmo caminho, conhecer Deus, prosseguir em conhecê-lo. Amados, nós devemos desejar mais do que tudo. Eu me lembro de ilustração que era assim: havia uma cidade interior muito pequenininha. Você sabe que cidade interior todo mundo conhece todo mundo, né? Independente se é juiz, se é prefeito, se é delegado, todo mundo conhece todo mundo. Os meninos brincam junto das famílias, né? E aí, tinha 3 meninos brincando, 4 meninos brincando assim. E naquela brincadeira disse assim: teu pai conhece quem? Sabe, meu pai conhece o delegado da cidade. Se o teu pai conhece quem? Meu pai conhece o juiz da cidade. E o teu pai conhece quem? Meu pai conhece o prefeito da cidade. Aí esse pai do quarto menino foi buscar bem nessa hora e ouviu a conversa. E o menino meio distraído lá, e os 3 olharam assim: bom, delegado, juiz e prefeito, quem que sobrou? Teu pai conhece quem? Deus. Meu pai conhece Deus. Quem são as pessoas importantes que nós conhecemos? Qual é o desejo do nosso coração de conhecer tal e tal pessoa famosa, que a gente até admira? Mas o desejo maior é conhecer Deus. A finalidade da nossa vida é conhecer Deus. A finalidade da nossa vida é inclusive impregnar no coração e na mente das outras pessoas que elas devem conhecer Deus. Conhecendo Deus, a vida vale a pena. Não conhecendo a Deus, a vida é inútil, pequena, fútil, insignificante. Não tem sentido viver nesta vida, embora tenha realizações, feitos, conquiste o que conquistar. Mas se passou por essa vida que já é curta, 70, 80, 90 anos, não sei a média aí, quer dizer, 76 é para homem aqui no Brasil. Mas aonde você possa chegar nessa longevidade, se não conhecer Deus como deveria conhecê-lo, a vida não valeu a pena, inútil. Já é pequeno, a gente vai torná-la insignificante, não dá. Então a gente deve conhecer Deus mais do que tudo.
mais do que trouxe. Há algumas formas de conhecer Deus: pela oração, pelo diálogo com Deus, pelas Escrituras e também pelo outro. Nós conhecemos Deus pelo outro. A gente busca muito a Deus. Tem um pensamento interessante na teologia, que eu não me recordo quem é o teólogo, se Felipe souber me ajuda. Ele disse assim: busquei Deus e não achei, mas falei com o meu próximo e nos encontramos os três. Olha que pensamento interessante. A gente tenta buscar Deus diretamente, não acha, mas a gente acha Deus no outro. Isso é muito interessante, porque a Bíblia ensina isso. Nós só podemos nos relacionar com Deus quando nós nos relacionamos com o outro. É o próprio João, na sua epístola, na sua terceira epístola, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Terceira epístola, no capítulo de número 2 ou 3, né? Deixa eu ver aqui. Eu não fiz aqui a lição de casa para fazer aquele esboço tudo batista. Certinho. Então, 1 João, amados, é interessante que ele vai falar a respeito dessa realidade. É que o 3 eu pretendo pegar outra ideia aqui, mas é o 4, tá? O capítulo de número 4, na verdade. Que vai falar que, no verso 20, né? Que nós não temos possibilidade de amar a Deus, nos relacionarmos com Deus, sem nos relacionarmos com o próximo. É impossível isso, não dá, não tem como. Não tem jeito. E como eu disse, o problema do próximo é que ele está muito perto. E a gente até se relaciona com Deus, mas o próximo dá um trabalho, nos conflita, nos confronta, nos denuncia, mostra para nós a nossa soberba, não é? Eu só vou deixar para o dia 13, mas que dificuldade no casamento, quando a gente é confrontado. O casamento é difícil porque está muito pertinho, é muito pertinho. De vez em quando a gente fala: não, faça um pouco, né? Vai para lá, dorme no sofá, vai para outro cômodo. Vamos deixar para o dia 13 que a gente reflete mais nesse negócio. Verso de número 20 do capítulo 4 de 1 João, no Evangelho, carta, sabe? Diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? A resposta é óbvia: não tem como amar a Deus se eu não amo a Deus por via do próximo, por via humana. Esse é o maior desafio. Ninguém serve a Deus diretamente sem antes alcançar um semelhante, um que é a imagem de Deus. Não há possibilidade mais de nós dizermos que adoramos a Deus, dissermos que adoramos a Deus. Não há possibilidade de falar assim: eu estou servindo a Deus, se isso não se desemboca na relação de servir as pessoas. Aí sim, 1 João capítulo de número 3, versos de número 16, 17 e 18, vai nos trazer uma realidade muito impressionante a respeito dessa verdade. Verso 16, capítulo 3 de 1 João: conhecemos a caridade nisto se conhece o amor, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos, ou pelos irmãos. A Bíblia diz que é para a gente dar a vida. A gente tem vontade de matar outro. Não é não? Que raiva. A Bíblia diz: dê a vida, se sacrifique. Verso 17 vai mostrar como se faz isso na efetividade. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado, me cerrar no seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Olha que rascada que a gente se meteu, Deus. Olha que coisa dura, que fere o nosso conforto do egoísmo, do individualismo, do nosso desencargo de consciência quando a gente dá uma esmola para missões, quando a gente faz uma coisinha no coletivo e não quer se comprometer pessoalmente. Olha que luta que a gente está travando aqui. A Bíblia diz: não tem jeito. Se ama a Deus, diz que ama a Deus, então ame no seu próximo. Ame através do seu próximo, nas relações. Mostre isso servindo, e à medida que você servir ao teu próximo, essa é a medida que você ama a Deus, adora a Deus, serve a Deus. Senão é religião, senão é hipocrisia, não tem como. Então a gente já entendeu quem é Deus, esse Pai gracioso que quer se relacionar. Se esse Deus amoroso que quer se relacionar, eu também, expressando o caráter de Deus, devo me relacionar com as outras pessoas.
Irmãos, a gente tem culturalmente algo muito ruim. Quer falar mal de sogra, cunhado, não é? Sogra jararaca, cunhado mala. Mas não tem isso culturalmente? Olha Deus falando. Isso é uma cultura que a gente precisa estar se diferenciando, quebrando isso aí. Nós somos desafiados. Quando a gente casa, tem um combo. É o combo, os agregados, todo aquele pacote. Não tem jeito. É relacionamento, você aumentou o relacionamento. Você estendeu essa família estendida, não é só nuclear. Então a gente tem esse desafio. E nós precisamos, a partir de nós, e Paulo disse em Romanos 14, se depender de nós, nós devemos ter paz com todos os homens, se depender de nós. Se o outro quer brigar, o problema é dele. Eu não quero. Não tem jeito. Para mim é paz. Ó, vale aqui uma dica, que é assim, quando a pessoa quer discutir, geralmente ela fala, vai falando alto, vai subindo o tom de voz. Responde ela bem baixinho, bem baixinho. Se ela está falando alto, você bem baixinho, ela vai ter que abaixar o tom de voz para te ouvir, senão ela não consegue. Acabou a discussão. Os dois falando bem baixinho. Entendeu? Depender de você, tenha paz com os outros. Não depende só de nós. Mas se depender de você, tenha paz. Tente, crie, procure um meio de estar edificando relacionamentos. Eu sei, irmão, isso aqui é desafio puro. Relacionamentos que você seja o agente pacificador de Deus. Você seja o canal de Deus para apaziguar aquela pessoa perturbada, agoniada, ela não conhece Cristo. Não, mas está na igreja, mas é irmão, mas não conhece como deveria acontecer. Você é esse agente de Deus. Nós devemos ser essas pessoas. Bem-aventurados são os pacificadores. Somos felizes se nós somos esses agentes de paz. Não é? O próximo é o desafio. O próximo é o que a gente tem dificuldade, porque ele está perto. Como desencargo de consciência, a gente sempre lida com o distante. Há pessoas que preferem muito mais dar uma oferta a voluntários que estão na África cuidando das crianças lá, que estão qualquer necessidade infinitamente maior lá. Mas se esquecem que nos faróis onde para dia a dia tem as crianças também, que eles não querem contato. Tem os abrigos, tem a nossa realidade que é tão mais próxima de nós e a gente não quer porque é mais fácil. Alguém diz assim, não, você não é orando, meu problema é com a humanidade. É fácil, né, Deus? É contato. É esse desafio diário. Então, se relacionamos com Deus corretamente, com o próximo, vai ser meio caminho andado e conosco. Se relacionar conosco nem sempre é fácil. Lembra que eu falei, a graça é o que determina, a compreensão da graça é o que vai definir essa relação correta? Então, com Deus, a graça me faz entender. Deus, agora, é essa pessoa acessível pelo sangue de Cristo, então não é o meu mérito. Eu não tenho crise quando peco, no sentido que agora não vou me aproximar de Deus. Não, a graça me possibilita isso. Não é uma graça barata, não é algo que nos faz pecar e se achegar a Deus sem reverência ou sem aquele senso de que nós estamos nos aproximando de um Deus santo. Não é isso. Mas é que não há mais essa barreira. Eu posso chegar até Deus, a graça me traz esse entendimento, que eu posso me aproximar, mesmo em pecado, mesmo pecando, dizendo, Senhor, me purifica aqui pelo teu sangue, eu quero ter comunhão contigo, renova isso. Então a graça me faz entender isso e viver isso. A relação com o próximo, então a graça me faz entender que se eu fui alcançado com tal graça, eu preciso me relacionar com essas pessoas, inclusive, que pecam contra mim, porque Jesus ensinou, vocês foram perdoados, na mesma maneira ou na mesma medida que vocês foram perdoados, vocês devem também perdoar o outro. Né? A graça me traz essa compreensão, que eu fui alcançado com tal perdão, que eu jamais merecia, e as minhas dívidas eram tão altas que seria impossível pagá-las. Então a graça me faz entender que a outra pessoa não me deve absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Sou eu que agora devo o amor a ela. É o que a Bíblia diz, não me vale nada a ninguém, a não ser o amor. Então a graça nos traz essa compreensão. E agora se relacionar com a gente. Porque se eu me relaciono comigo, se eu penso de mim aquilo que não devo, seja para cima ou para baixo, eu não compreendo a graça. Se eu acho que eu sou
aquela pessoa que eu não sou, e a Bíblia diz que quem acha que é alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Ou seja, se eu acho que eu sou superior às outras pessoas, eu estou me colocando acima da graça de Deus. Acho que tem méritos, acho que mereço. Se eu me coloco também abaixo da graça de Deus, aquelas pessoas que têm complexo de inferioridade, eu não posso, eu não sei, eu não sou, né? Eu sou o carrapato do cocô do cavalo do bandido que nem aparece na cena. Esse complexo assim de inferioridade, entendeu? Carrapato do cocô do cavalo do bandido que nem aparece na cena direito. Imagina uma conclusão dessa. Então a graça aqui equilibra essas coisas. Filipenses capítulo de número 2, verso número 3 até o 11, eu gostaria de compartilhar com vocês a leitura. Filipenses capítulo 2, verso 3 a 11. Paulo ele vai dizer mais ou menos assim: olha, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. E tendes o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por o direito próprio, o direito seu, de ser igual a Deus, antes se fez servo, achado na forma de servo, achado na forma de homem, se fez servo, foi obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus lhe exalta soberanamente, lhe dá um nome que está acima de todo nome, por qual toda língua vai confessar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a relação que Jesus tinha consigo, e ele sabia quem ele era, sabia quem era Deus e sabia quem era o homem, tornava Jesus o ser humano paradigma, o ser humano que nós devemos imitar e desejar ser, que entende o relacionamento com Deus, entende o relacionamento com o próximo, que é de serviço, mesmo sabendo ele que ele era Deus. E aí não tem como, irmãos. Nesse Deus que se esvazia da sua glória, do seu poder, da sua majestade, e vem nos servir, essa humilhação, o que sobra para nós? Se o nosso Deus fez isso, o que sobra para nós? E o entendimento de Cristo, de quem Ele era, em relação àquela missão que foi dada ao Pai. O que resta para nós? Só descobrir a nossa missão também. Qual é a nossa missão? Ser como Cristo era: filho, irmão, servo. Olha que coisa interessante. E aí, nesse relacionamento conosco, eu preciso entender e compreender as minhas limitações, quem eu sou nesse quebra-cabeça de Deus na humanidade, a peça que sou. Sou uma peça fundamental, porém não indispensável, não desprezível, mas também a não ser, de alguma maneira, colocado como sendo a peça, a chave. Não, amado. A humanidade vai muito bem sem nós. A igreja caminha sem a gente também, né? Então a gente precisa entender. Porém, nós também somos parte desse corpo. Nós também temos a funcionalidade dessa palavra, até nem gosto muito de usar, mas foi o que me veio à mente agora. Não é nem funcionalidade. Nós temos a importância nesse corpo. Membro é fundamental, não é essencial, mas é fundamental no corpo. A gente precisa se relacionar com a gente sabendo quem nós somos. Eu não sou melhor do que ninguém, mas também não sou pior do que ninguém. Eu não sou superior a ninguém e tenho direito de humilhar quem quer que seja. Alguém veio falar comigo, você sabe com quem você está falando? Não há possibilidade da gente pensar nem falar isso, nem agir dessa maneira. Mas também alguém falar comigo e eu me inferiorizar de uma forma a me humilhar e a minha dignidade como ser humano também ser atingida e ofendida também, não vamos. Nós precisamos chegar no equilíbrio que a gente sabe quem nós somos. Nós precisamos dos outros e os outros precisam de nós. Olha que coisa saudável. Eu sou importante para algumas pessoas, talvez não para todas, mas Deus Ele quer me usar para abençoar algumas pessoas. Mas acredito que todas são fundamentais na minha vida e eu preciso dos irmãos. Eu preciso de você, irmão. Lembra daquela música que a gente cantava? Eu preciso de ti, meu amado irmão. Nós somos uma família, um corpo. Vocês conhecem essa? Né? Somos um corpo. Eu vou cantar aqui porque toda vez que eu canto a igreja treme, não é de poder, né? Gosto, viu, meu? Então não vou, mas a letra, vocês sabem, né? Então a gente precisa dos outros amados. Os outros precisam de nós. Nós precisamos construir esse relacionamento em 3 dimensões. Nos relacionarmos com Deus adequadamente, com o próximo e com a gente.
de uma maneira que a gente não tenha complexos de inferioridade, também a soberba não venha ao nosso coração. A gente precisa entender que Deus, Ele colocou em nós e fez um de nós peculiar dentre esses 8 bilhões, aproximadamente 7 bilhões e 600 e alguma coisa, crescendo. A gente é peculiar, nós somos peculiares, cada um tem uma digital. Eu não estou falando só do dedo, não estou falando do polegar, eu estou falando de uma peculiaridade. Nós somos únicos, né? Já deixando aqui um ganchozinho, é porque eu quero tratar do dia 16, que é relacionamento. Nós somos únicos. Se somos únicos, a gente não pode fazer que a outra pessoa seja igual a nós. A gente não deve fazer isso. Já basta de nós essa humanidade, né? Vai querer produzir outro igual a nós? E a gente precisa respeitar então essa individualidade de cada um. Cada um produz um fruto a 30, a 60 e a 100. Não se exige do outro o que eu faço. Também o outro não deve exigir de mim o que ele faz. O relacionamento deve ser saudável em todos os sentidos. Então eu devo, amados, projetar Deus no meu coração como Deus é de fato. Essa pessoa, esse ser amoroso, bondoso, soberano, que não me dá a possibilidade de exigir nada de Deus. E tem um negócio assim doido no nosso meio, que as pessoas acham que pode exigir de Deus alguma coisa. Não, você não está entendendo quem é Deus nessa história. Como também não posso fazer do outro aquilo que não deve ser feito, que é o objeto da minha vida e do meu serviço. O outro é o alvo que eu devo atingir, né? Atingindo o outro, esse alvo no serviço, eu estou atingindo Deus na adoração. E se relacionando comigo, eu jamais vou pecar de uma maneira porque entendo que eu sou o templo do Espírito Santo. Importante para o outro, respeito o outro em todas as dimensões de relacionamento, todas as dimensões. Querido, o nosso desafio, entendo eu nessa manhã, é que a gente reflita nisso, é que a gente olhe sobre isso e é que a gente volte para as nossas atividades, nossas relações, dentro da família, lá onde trabalha, onde convive, dentro da parentela, e possa viver isso adequadamente. Se a gente conseguir fazer isso, se o Espírito Santo de fato alcançar o nosso entendimento nessa manhã, o nosso coração, e aplicar isso na nossa vida, você vai ver que revolução haverá na convivência, em teu entorno, na tua parentela. Você vai ver como isso vai mudar muito. E o agente de Deus é você. Nunca espere que o outro faça. Deus está falando conosco que estamos aqui. Deus está falando conosco que estamos nessa manhã ouvindo a sua palavra. E eu gostaria de orar com vocês, amados. Pode ser. Vocês permitem que a gente ore, pedindo para que Deus possa nos fazer pessoas equilibradas, gente que compreenda quem é esse Deus, gente que entenda o serviço que nós temos no nosso papel diante das pessoas que nós temos relacionamento em níveis diferentes, mas que nós temos contato no nosso dia a dia, ao longo da nossa vida, e também para que Deus possa me trazer a compreensão de quem eu sou nesse processo, nem mais nem menos, com a importância, mas também uma pessoa que precisa dos outros. Nós temos a dependência mútua, nós precisamos, amados, caminhar nessa consciência de que o outro irmão, ele é importante para mim, ele está dentro de mim, ele foi importado, eu me importo com ele. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, louvar o teu nome nessa manhã. Vem dizer ao Senhor, te agradecer por essa comunidade de fé, teus amigos aqui, que a gente tem construído dia a dia uma amizade saudável, terapêutica. Quero louvar o teu nome, Senhor, porque dia a dia o Senhor me ensina quem és tu, Senhor, e que não é aquele ídolo que eu pensei, Senhor, que era Deus, quando não te conhecia através dos meus pais, da cultura e da religião e da sociedade, mas esse Deus que vem mostrando dia a dia quem é. Quero te agradecer, Senhor, pela tua revelação no meu coração e no coração dos irmãos que têm dia a dia crescido nesse entendimento. Eu quero pedir ao Senhor para que a gente possa, Senhor, de fato, se preocupar com o outro. Oh Deus, mata em nós o individualismo, o egoísmo. Mata em nós, Senhor, esse senso de que o mundo gira em torno do nosso bem. Tem misericórdia, Pai. Que a gente possa entender, de fato, quem nós somos. Gente resgatada pelo teu sangue. Gente que foi comprada por um preço alto, lá na cruz do Calvário. Pai bendito, ajuda-nos a nos relacionarmos bem
mesmo aquelas pessoas que nos ofendem, aquelas pessoas que nos perseguem, que nos maltratam de alguma maneira, aquelas pessoas que se opõem, Senhor, a nós, porque nós servimos a Ti. Ajuda-nos a termos um relacionamento saudável na nossa família de sangue, Senhor. Cunhado, cunhada, primos, tios, de perto, de longe, Senhor, ajuda-nos para que possamos glorificar o Teu nome, para que essas pessoas enxerguem de fato que o poder em nós do Evangelho é muito maior, infinitamente maior, Senhor, do que o poder das trevas em suas vidas. Ajuda-nos, Senhor, pelo exemplo, pelas obras, não só pela fala, não só pelo discurso, mas como lemos aqui, por obra e em verdade, possamos demonstrar esse amor. O Pai bendito, ajuda-nos nesse desafio que entendo ser impossível sem a Tua graça, ser impossível sem a Tua intervenção nessa manhã, ser impossível se o Senhor não nos renovar em ânimo e força nessa manhã. Uma tarefa que julgo ser impossível se as Tuas mãos, Senhor, não nos sustentar nessa manhã. Será impossível se o Teu Espírito não nos capacitar e nos ungir nessa manhã, para que assim possamos viver diante, Senhor amado, desses obstáculos que dia a dia se apresentam na nossa vida. O Pai, Tu sabes o quão difícil é, ó Deus, os relacionamentos que as pessoas tentam nos oprimir. E também não nos deixa ser opressores, ó Pai. Tem misericórdia, porque queremos ser servos Teus, filhos Teus, que expressem o Teu caráter, a Tua natureza, e que honrem o Teu nome, e santifiquem o Teu nome, e glorifiquem o Senhor. Assim te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus.